ya ha empezado la grabación y toda la presentación va a ser en portugués. Pedro tiene un portugués muy claro y se ha comprometido a hablar despacito para los que no sabemos bien no conocemos bien esta lengua, pero bueno, es muy parecido al español. Y bueno, él comentará cuál es la dinámica que prefiere. Todos los que no sabemos español podemos expresarnos por el chat, los que no sabemos portugués, perdón, y sobre la marcha no os preocupéis, que o bien Pedro o bien Paola nos irán ayudando a traducir lo que haga falta. Pero yo creo que en general, por otras experiencias, ¿verdad?, que hemos tenido, solemos entendernos bastante bien. Entonces, muy bienvenidas y bienvenidos. Como digo, yo estoy aquí técnicamente a ver que todo funcione y cedo la palabra a la doctora Karin Taverniers de Argentina y una de las miembros del TILAC, que nos va a explicar un poquito qué es esto del TILAC, para quienes no lo sepáis. Y bueno, aquí veo también a otros compañeros y compañeras. Pues adelante, Karen, como tú quieras y lo que tú quieras. Vale, gracias, Josep. Bueno, bienvenidos a todas y todos. Paola, ¿qué preferirías? ¿Que lo diga en partes o que vos hagas un resumen después? ¿Qué te es más cómodo? ¿Podemos probar en partes primero? Sí, perfecto. Bueno, normalmente en nuestras reuniones del TILAC, el idioma que solemos usar es el portuñol. Pero en estas conferencias hemos respetado, digamos, el idioma puro. Veo que hay muchas caras conocidas acá. Seguramente entenderán algo de portugués, porque Pedro va a hacer todo lo posible para ser lo más claro posible. Dale, Paola, te doy el micrófono. Ok. Sejam bem-vindos. Eu vou tentar falar em português o melhor que eu possa. A Karen está falando e está contando para vocês como são as videoconferências do TILAC. Geralmente as reuniões são em portunhol, mas hoje, respeitando o Pedro e o Brasil, e o país, e o português, toda a conferência, a videoconferência vai ser em português. Eu vou estar para colaborar com vocês. Eso, sí, Karim. Bueno, TILAC tiene un poco más de 3 años. Es una idea que nació en el primer Congreso de Prácticas Colaborativas en Sao Paulo. La idea era entonces crear una especie de anexo al Taos Institute. El Taos Institute se dedica a la difusión básicamente de ideas socioconstruccionistas y también convoca personas de diferentes disciplinas para conversar sobre las ideas socioconstruccionistas. Paola? Sí. O TILAC é o Conselho Latino-Americano de Espanha e Portugal do Taos Institute. Ele foi criado no 2013, lá no primeiro congresso de práticas colaborativas e dialógicas, que foi lá no São Paulo. A ideia é trabalhar e conversar as ideias do construcionismo social nas diferentes práticas, nos diferentes contextos. Karim. Sí, y TILAC entonces está dedicado tiene una modalidad muy parecida, pero la idea es difundir dentro del contexto de América Latina, España y Portugal, desde conversaciones, fomentar conversaciones, discusiones sobre ideas socioconstruccionistas entre los asociados del Taos, pero también brindar, abrirnos de los asociados y también brindar este tipo de conferencias y otro tipo de difusiones a un público más amplio. Já. A ideia do TILAC é difundir ideias, conversações, discussões
sobre as ideias do construcionismo social entre os associados, mas também tem a ideia e o desejo de abrir, a partir dessas videoconferências, para todo mundo, não somente para os associados do Taos ni do TILAC. Bien, y por último, bueno, les quería pedir perdón, Pedro ya está al tanto, yo me voy a tener que ir porque me voy al aeropuerto, no es por falta de interés, así que me quedo con la grabación y bueno, con muchas ganas de escuchar la voz de Pedro, y yo ya pasaría el micrófono a Ariana, para que Ariana haga una presentación más formal de quién es Pedro, que es, creo que es nuestro miembro participante del TILAC más joven. Karen está falando que ela vai ter que sair, está pedindo desculpa, ela já avisou para o Pedro que ela vai ter que viajar, então a Oriana vai continuar falando sobre o Pedro. Gracias, Karen. Gracias, Pau. Me gustaría un momentino, Oriana, simplemente señalar que el Consejo está constituido por personas de América Latina, España y Portugal. No estamos todos hoy presentes. Recientemente ha habido un cambio porque el Consejo, las personas que lo constituyen, es durante 3 años, son puestos, por supuesto, gratuitos, voluntarios, y en este momento pues, me gustaría dar la bienvenida o resaltar la presencia, si no me olvido de nadie, pues de algunos miembros del Consejo que estamos hoy aquí. No estamos todos, no siempre es posible, ¿no? Oriana, Karin, como es evidente, Nurit Silverstein de México, Roxana Ceballos de Perú, perdona, sí. Pedro, evidentemente, también es una reciente y valiosa incorporación. Paola Kohler, de Paraguay. Estoy mirando la pantalla. Leticia Rodríguez, también de Paraguay. Es una de las personas también importantes y creo que no me dejo a nadie más. Disculpad si me he dejado a alguien, pues decidlo. Aún estáis a tiempo y si no, callad para siempre. Bueno, que sepáis que nos tenéis a vuestra disposición, tanto los que estamos presentes hoy aquí en el Consejo como a quienes por cualquier motivo. Por ejemplo, tenemos 2 representantes de Portugal, que esto es algo muy interesante y para mí como español pues emocionante, porque hay alguien más de la península, ¿no? que ya nos dijeron que no podían porque tenían hoy una conferencia, pero que sepáis que estamos todos a vuestra disposición. Disculpad este paréntesis, Oriana, te cedo la palabra para que presentes a nuestro conferencista. Oriana, su micrófono. Oriana, el micrófono. Sí, ya lo saqué, ya lo puse. Sí, yo pensé presentarlo solamente en base al currículum. Recién se me ocurrió que debía haber hecho un pequeño síntesis de los trabajos que salen en el flyer, pero ya Pedro y Joseph han anunciado que los van a poner estos artículos en la página web. Bueno, Pedro Martins es su apellido, es psicólogo titulado de la Universidad Federal de Uberlândia y máster y doctor en psicología por la Universidad de Sao Paulo. Es miembro, como hemos dicho recientemente, asociado del Taos Institute, pero actualmente forma parte del TILAC, del Consejo Latinoamericano del Taos. Su investigación y práctica están dirigidas al trabajo con familias en contextos clínicos y de salud mental, desde una perspectiva construccionista social. También trabaja en el Laboratorio de Investigación y Prácticas Grupales de la Universidad de Sao Paulo, y es colaborador en el programa de atención a familias en el Hospital de la Universidad de Sao Paulo de Ribeirão Preto. Fue investigador visitante en la Universidad de New Hampshire, en Estados Unidos de América, en el 2012 y 15. Su práctica actual en la clínica particular está orientada a la terapia con adultos, parejas y familias. En base a lo que yo vi, también tienes tus publicaciones desde esos años, Pedro, me parece,
que todas las publicaciones que presentará serán entre los 2 años 2012 y 2015. Tenemos ahora en presencia aquí a Pedro. Bienvenido, Pedro, a esta reunión. Gracias, Oriana. Paola, ¿quieres hablar en portugués antes de empezar? Eu posso fazer, Pedro, não sei o que você acha, eu posso fazer um resumo do que você vai apresentar hoje, ou eu posso também fazer, falar o que a Oriana estava falando em português. O que você prefere? Acho que o que a Oriana estava falando em português. Tá bom. O Pedro Martins é doutor e mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo e psicólogo pela Universidade Federal de Uberlândia. É membro associado do Taos Institute, no qual atua como parte do Conselho Latino-Americano TILAC. Sua pesquisa e prática estão voltadas para o trabalho com famílias em contextos clínicos e de saúde mental, a partir de uma perspectiva construcionista social em ciência. Atuou como pesquisador no Laboratório de Pesquisa e Práticas Grupais da Universidade de São Paulo e como colaborador no Programa de Atendimento às Famílias do Hospital Guia de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Foi pesquisador visitante na Universidade de New Hampshire, Estados Unidos da América, em 2012 e 2015. Sua prática atual na clínica particular está voltada para a terapia com adultos, casais e famílias. Bem-vindos. Obrigado, Oriana, Paola, Karim, Joseph. Bem-vindos a todos. Quando a gente preparava essa conferência, nós do TILAC nos perguntamos se a gente faria em português, em portunhol ou em espanhol. Eu não falo espanhol e eu acho que eu sou mais inteligente em português do que em portunhol. Então, a minha ideia é poder falar português devagar, para que os nossos colegas da América Latina possam nos entender. Se estiver muito rápido, se estiver difícil, eu peço que vocês me avisem para que eu possa falar mais devagar, ou, como diz a nossa música, despacito. Vocês me contam, tá bom? Eu queria, antes de começar, pedir de novo, desculpa se eu estiver me repetindo, mas eu estou ouvindo retorno do que eu falo. Então, enquanto quem não estiver falando, queria pedir para colocar a conexão no mudo, para eu não ficar me ouvindo de volta. Tem algumas pessoas que eu estou vendo que ainda não fizeram isso, eu agradeço se puderem fazer. Então vamos conversar um pouco, vou começar, e eu acho que o que eu vou falar hoje, ele está... Você tem que deixar que ela vai traduzindo o que você pediu agora. Sim. Karim, ¿puedes traducir el pedido de micrófono? Nuri, no te escuché bien. ¿Traducir qué cosa? Lo que está puesto ahí en el chat. No, es que Pedro... A ver, sí. ¿Me oyes, Karim? Pedro pidió que se tradujera, traducir lo que pidió que apagaran, que pusieran en mute el micrófono, porque si no, él escucha nuevamente todo lo que está hablando. Porque hay gente que tiene abierto su micrófono. Sí. Gracias, Nurit, gracias. Sí, gracias, Nurit, porque estamos grabando y esto también interfiere no únicamente con la ponencia, sino también después con la grabación. Todos saben cómo poner el mute, está en la parte inferior izquierda, que hay un botoncito que dice mute. Okay. Bom, então, para a gente começar a falar de famílias, né, eu acho que eu gostaria de explicar que essa fala, ela se baseia na publicação de um artigo que ele saiu originalmente em inglês, é um artigo, e depois ele foi traduzido em português.
o link para esses 2 artigos já está aqui no começo do nosso chat. E sempre que a gente fala de construcionismo, a ideia como o construcionismo e a terapia familiar, né, tem uma tradição de estarem juntos, nesse campo do conhecimento, as práticas com família são bastante conhecidas e são alguma coisa que chamam muita atenção de quem está entrando no campo, especialmente porque diferentes práticas a partir do construcionismo se fomentaram ou começaram a acontecer muito fortemente nesse campo do trabalho com famílias. E a despeito de uma grande e profunda discussão que o construcionismo social propõe sobre a produção do conhecimento, e apesar disso ter começado no campo das práticas, né, do seio da terapia familiar, eu sentia falta, enquanto estudante, de alguma produção que se dedicasse especificamente a falar sobre o conceito de família em uma perspectiva do construcionismo social. Então, a minha ideia é poder usar essa conferência de hoje para poder falar o que eu articulei já nesse artigo. Porque eu acho que sempre que a gente vai falar de construcionismo, sempre que a gente vai falar de práticas, nós como profissionais, como pessoas que praticam, a gente sempre quer pular muito rápido para o que se faz. E a ideia desse artigo e dessa conferência é poder dar um passo atrás e pensar que famílias, como que a gente compreende essas famílias antes de pensar alguma prática específica com elas. Então, se eu conseguir me ater no tempo corretamente, a minha ideia é poder fazer uma recuperação rápida de por que é importante falar sobre famílias, passando então para uma versão, para a proposta de uma versão ou de um entendimento vindo do construcionismo social, para poder olhar para o conceito de família e depois falar sobre algumas implicações práticas a respeito de quando a gente entende famílias dessa forma que eu vou explicar, como é que nós praticamos, né? O que isso implica para a nossa possibilidade de estar na prática. A ideia de família, ela é uma ideia prevalente na nossa cultura. A gente é tomado desde que nasce a partir da nossa inserção familiar. Nós usamos sobrenomes familiares para nos reconhecermos. Nós entendemos como a gente se organiza como cultura em torno da ideia de que a família é essa primeira inserção do indivíduo junto da sociedade. Nós temos essa definição da família como um meio termo que conecta o indivíduo ao social, e a gente vai naturalizando a ideia de que famílias são, né? Que a família existe, a família é um dado no mundo, e que quando nós vamos estudar famílias, o que a gente deve fazer é entender que família, o que é a realidade dessa família. Esse é o jeito mais tradicional, né, de se entender e de se encarar famílias. Que a gente entende, a gente trata a família como uma realidade objetiva. A família existe e o que as nossas teorias vão fazer é estudar e tentar retratar essas famílias, essa realidade das famílias, da forma como tão próxima dessa realidade quanto isso for possível. E aí, a maioria das nossas teorizações em psicologia, em estudos de família, ela surge a partir dessa proposta. E o que a gente começa a entender, né? O que isso gera quando a gente entra no estudo de família a partir dessa ideia de uma realidade objetiva da família? A gente fica tentando criar teorizações que mostrem, que se aproximem dessa realidade, como se o conhecimento pudesse espelhar a realidade. Quanto mais próximo da realidade esse conhecimento estiver, melhor ele seria. O que acontece é que
o construcionismo social, como um movimento crítico em ciência, ele vem questionar justamente a produção do conhecimento, dizendo como o conhecimento ele não funciona como um espelho da realidade, né? Então, existe uma realidade única e verdadeira sobre a família, e o bom conhecimento, o que ele faria? Ele espelharia essa realidade. O construcionismo social, como um movimento crítico em ciência, ele vai propor a ideia de que todo conhecimento é um produto do intercâmbio social, ou seja, o conhecimento ele surge dos nossos modos de coordenar as nossas ações uns com os outros, a partir do que nós criamos entendimentos sobre o que as coisas são. E aqui eu estou usando a palavra coisas de propósito, porque ela é uma palavra feia e ruim, mas porque ela é genérica. E o argumento construcionista, em geral, ele é esse. A gente não lida no conhecimento com a coisa em si, a coisa diretamente, como se ela existisse objetivamente e tem um conhecimento que a retrata. O que a gente vai entender é que, conforme nós produzimos conhecimento sobre as coisas, e essa produção do conhecimento, ela se dá pelo intercâmbio social, ou seja, pela nossa participação em redes de relações, a gente passa a entender as coisas de uma determinada maneira e não de outra. Esse é o argumento genérico, e eu já vou falar como que ele funciona para trabalhar com famílias. Só que antes disso, esse argumento do construcionismo, né, sobre a produção de conhecimento, ele surge, eu gostaria de falar como ele surge, que é de dentro das ciências sociais, né, fazendo uma crítica justamente sobre os perigos e os problemas de entender o conhecimento como um espelho da realidade, ou de entender o conhecimento como representação. E aí, o que a gente vai entendendo? Quando a gente olha para a realidade das famílias, a gente começa a perceber como que ao longo dos anos nós fomos produzindo diferentes teorizações sobre o que a família é, e essas teorizações, elas são muito marcadas pela história e cultura na qual elas se produzem. Qual é o grande problema nesse caso? O que a gente começa a entender, quando a gente vai olhando com uma perspectiva crítica para essas teorizações sobre família, é que nós tomamos a nossa versão específica de família, uma versão que é histórica, que é cultural, uma versão que é produto de uma inserção específica numa determinada rede de relações, e começamos a entender que essa versão de família é a versão correta sobre família. Isso é o que as famílias são. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem uma visão naturalizada sobre a linguagem, que é essa visão da linguagem como representação. Desculpa, eu vou parar um minutinho para quem está com o microfone aberto, poder colocá-lo no mudo, que eu estou ouvindo o retorno. Se vocês puderem fazer isso, por favor. Então, voltando para a ideia da representação. Quando a gente vai olhar para essas ideias da família como sendo, da nossa teoria como dizendo sobre o que a família realmente é, nós entramos num campo de disputas. Então, a família é um sistema, tal como as teorias sistêmicas no começo diziam. A família é um sistema mecânico, né, aqui. A família é um sistema linguístico. A família não é nada. O que a família é? E a ideia de poder pensar a produção do conhecimento é justamente de poder situar qualquer versão teórica sobre família como mais uma versão possível. Como que a gente começa a se incomodar e entender essa possibilidade? Se a gente for olhar para os estudos antropológicos, o que a gente começa a perceber, e isso na antropologia já é bem desenvolvido,
é a ideia de que as pessoas em diferentes culturas e em diferentes comunidades, elas usam de critérios muito específicos para entender-se como conectadas umas às outras, para entender-se como família. Então, tem comunidades que esses estudos vão mostrar, que utilizam a alimentação conjunta como sendo o elemento que determina a conexão que cria uma família. Tem comunidades que usam as relações sanguíneas, tem comunidades que usam as atividades conjuntas das pessoas como sendo o elemento ou o critério definidor de um aspecto desse tipo de relação próxima que no Ocidente a gente considera como família. Ou seja, o que esses estudos ajudam a gente a entender? Eles nos ajudam a ir percebendo como que ao redor, né, do mundo, no mesmo dado momento, as pessoas estão utilizando diferentes critérios para determinar o que é ser família ou não. Ao mesmo tempo, então, no mesmo momento, em diferentes lugares. Ao mesmo tempo, se a gente fizer uma retomada histórica, de uma história recente, no mesmo lugar, por exemplo, no Brasil, nós vamos ver como que as definições sobre o que é uma família, ou sobre o que conta como uma família, têm se transformado muito rapidamente ao longo dos últimos anos. Então, arranjos que hoje são reconhecidos, por exemplo, por lei, como arranjos familiares possíveis, famílias unipessoais, famílias homossexuais. Outro dia, no Rio de Janeiro, teve um primeiro, se eu não me engano, um primeiro casamento de 3 pessoas. Esses arranjos começam a ser reconhecidos também como família. E aí, de duas uma, ou a gente vai entrar nessa conversa a partir de uma ideia de se as teorias estão espelhando corretamente a realidade das famílias, então elas estavam erradas antes e agora elas estão corretas. Ou então, nós vamos poder entender que cada teorização sobre família, ela é produto de uma inserção histórica, produto de um momento cultural específico em que elas estão sendo produzidas. E é daí que o argumento construcionista sobre a produção do conhecimento começa a ser muito útil para a gente poder olhar e entender a questão das famílias e do trabalho com famílias. Qual que é a ideia? Agora eu vou lá para o campo eu estava nas ciências sociais, e eu vou trazer um pouco isso para o campo da terapia familiar, que é onde esses dois assuntos primordialmente se encontram no que se trata do construcionismo social. O trabalho com famílias no campo da terapia familiar, ele começa primeiramente guiado por orientações psicanalíticas. Depois disso, com o movimento da terapia sistêmica, a gente começa a incorporar entendimentos vindos utilizar essas metáforas sistêmicas, mecânicas, para entender as famílias como sistemas. O que tem de deslocamento aqui quando se faz isso? Primeiro, a gente para de olhar, então, para as coleções de indivíduos e começamos a tomar a família como uma unidade de um objeto ou uma unidade de cuidado em si mesma. E essa teorização, ela privilegia um entendimento de que cada pedacinho dessa família funciona em relação aos outros. Caminhando um pouco mais, com a cibernética de segunda ordem, o que os terapeutas começaram a perceber é que quando eles sentavam numa sala junto de uma família para conversar com elas, o que acontecia é que este novo sistema, família mais terapeuta, em si mesmo era um novo sistema diferente. E que o terapeuta, que não dava para esse terapeuta entender a realidade da família descolado do sistema
no que se formava ali, porque o terapeuta começa a perceber que quando ele senta para conversar com uma família, isso em si mesmo é um sistema diferente. E é daí que começa que o construcionismo vem e tem um terreno fértil para o construcionismo começar a participar desse campo. Na medida em que começa-se, portanto, a questionar a possibilidade de a gente conhecer a realidade objetiva externa dessa família. E o que a gente começa a fazer em lugar disso é entender, olhar para o próprio encontro terapêutico como um encontro em si mesmo, um encontro em que se está produzindo essas realidades para a família. Se a gente for olhar para trás, tem uma progressão lógica de olhar para indivíduos, para famílias, e o próximo passo passa a ser a entender esse sistema, passa a ser começar a entender esse sistema terapêutico como um sistema de linguagem, ou seja, um sistema em que as pessoas estão ativamente negociando sentidos sobre seus problemas, sobre quem são, quem cada um é individualmente, e aqui para a nossa conferência, talvez mais importante, para entender sobre o que as famílias são. Esse argumento, conectado com a ideia do construcionismo, de que é impossível a gente representar uma família objetiva, dá margem para a gente começar a entender que essa família, ela não está dada. Não tem uma realidade única da família. As realidades sobre o que conta para a gente como família, elas vão sendo construídas na medida em que utilizamos o conhecimento sobre famílias em cada uma das nossas práticas específicas e situadas. E isso pode parecer um pouco desesperador para quem está procurando por uma definição única e última sobre o que é família, como que a gente olha para ela, como que essa família funciona, mas eu quero, depois que eu explicar um pouco mais, eu vou argumentar que isso é libertador e muito potente para trabalhar com famílias, que não tem nenhum desespero da gente abandonar a ideia de uma realidade única para a família, muito pelo contrário. Então vamos por partes. Quando a gente olha para o construcionismo e para a ideia de famílias, como eu já disse, o nosso foco está na produção do conhecimento. Até esse momento, eu estava dizendo sobre a produção do conhecimento em geral, né, sobre como a gente vai produzindo teorias de famílias. A partir de agora, o que eu acho que eu quero fazer é poder falar um pouco sobre como também, para além desta produção acadêmica, específica, organizada, de conhecimento sobre família, mais do que isso, o que nós fazemos com relação às famílias é produzir conhecimento no cotidiano o tempo todo. E o que eu estou chamando de produzir conhecimento? Cada vez que a gente se engaja numa conversa com qualquer pessoa, em qualquer contexto, que tenha como mote qualquer negociação sobre família, nós estamos produzindo conhecimento sobre o que a família é. E é para esse lugar de conversa específico que eu quero olhar aqui. Ou seja, quando você está sentado numa reunião tentando decidir o Natal em família deste ano, quem é convidado, quem você gostaria de convidar, quem você não gostaria, mas você sente que tem que convidar, como que essas coisas vão sendo negociadas, a gente está ativamente, ao conversar sobre isso, produzindo uma realidade sobre quem é essa família, que critérios nós utilizamos para entender família aqui, quem cabe dentro desse critério. Junto da construção desses critérios, vem implicações sobre o que nós podemos fazer. E isso, o termo teórico para isso, é entender a linguagem como ação. Ou seja, cada vez que a gente se engaja num processo de descrever uma família, nós estamos
também criando uma realidade possível para essa família. Como que é isso, né, de criar uma realidade possível? Amanhã eu posso acordar e dizer que família é o que eu quiser e ela vai virar isso? Não, absolutamente não. Mas o que eu estou dizendo, ao contrário disso, é que nós temos disponíveis na nossa cultura diferentes descrições sobre o que famílias são. Essas descrições, elas não existem no vazio, elas não existem num vácuo. Elas só continuam a existir conforme falantes reais, eu, você, todos nós, continuamos a fazer uso dessas descrições. Vamos voltar lá para o meu exemplo de ter que convidar a tia Maria ou não para o Natal da família. Imagine que a gente está aqui tendo uma conversa e nesse grupo de pessoas nós estamos, primeiro, entendendo que Natal se passa em família. Natal é uma coisa de família. Essa é uma descrição de família que não fomos nós sozinhos que inventamos, que está disponível para nós nessa cultura. Ela é historicamente marcada, ela é culturalmente marcada, ela não vem do nada. E a gente faz uso dessa descrição para produzir aqui uma realidade de que Natal e família são duas coisas que acontecem juntos. Mas essa é a única realidade possível? Não necessariamente. Existem hoje para nós disponíveis outras versões que vão nos dizer que Natal e família podem acontecer de forma separada. E é isso que a gente tem visto, inclusive, acontecer cada vez mais como possibilidades. Por que eu estou querendo chamar a atenção para isso? Para dizer que quando a própria construção do dilema de chamar a tia Maria para o Natal ou não, ela se dá conforme a gente se engaja em uma versão de família que era aqui socialmente disponível para nós, mas quando a gente começa a fazer sentido da nossa própria família a partir desse discurso, a gente está contribuindo para a construção dessa realidade nesse momento para a nossa família. E aí tem a questão, chama a tia Maria ou não chama a tia Maria. Vamos negociar se chama a tia Maria ou não. Nessa negociação, chega aquele sobrinho que é um pouco mais descolado, um pouco mais moderno, que não está tão conectado com essa descrição de Natal e família, com essa ideia de que família é tão importante assim, e fala, gente, ninguém aqui gosta da tia Maria. A gente só vê a tia Maria uma vez por ano no Natal. Para mim, isso não é família. Para mim, família é quem está aqui, ó, todo dia, conversando junto. Família é quem tem esse afeto. Eu não acho que tem que chamar a tia Maria. Pronto, né? O que esse sobrinho, quando ele fala isso, ele está fazendo? Ele está trazendo para o nosso processo de negociação de sentido sobre quem somos nós como família, um outro discurso social que também está disponível na cultura para ajudar a gente a dar sentido sobre que família nós somos. E isso tensiona aquele entendimento. A pergunta realista, a pergunta da representação, a pergunta que a gente está acostumado a fazer é: qual é a verdadeira realidade da família? A tia Maria é da família ou ela não é da família? Essa é a pergunta realista. O que ela causa de questão para nós aqui é que nós vamos precisar negociar e entender qual versão de família a gente está entendendo como sendo a versão real, a versão mais verdadeira. Quando a gente entra no mundo do construcionismo, numa forma de entender o mundo a partir do construcionismo, o que a gente vai se dar conta é que essa pergunta de qual é a verdadeira realidade da família, ela deixa de fazer sentido. Ela não é uma pergunta que tem apelo mais. A gente vai parar de olhar para essa suposta realidade objetiva da família e, ao invés disso, nós vamos deslocar esse entendimento para poder entender como nós vamos negociar entendimentos ou sentidos específicos sobre o que família é. E a isso, nesse artigo sobre o qual eu estou falando, eu chamo de entender a família como uma realização discursiva.
que eu estou chamando de família como uma realização discursiva? É entender que o contorno e o limite do que conta como uma família não é dado por um objeto no mundo que seria a família. Não é dado por uma realidade externa e objetiva. Uma definição, um contorno, um limite do que conta como família para determinadas pessoas num determinado momento é construído e reconstruído como uma realização da conversa. Ou seja, conforme as pessoas se engajam em uma conversa sobre o que família é, elas estão ativamente construindo e reconstruindo determinadas versões sobre o que família pode ser. Esse é um processo de negociação de sentidos. De novo, a gente negocia sentido a partir do que deu na cabeça, né? Agora eu resolvi que família pode ser qualquer coisa. Não. Esse processo de negociação de sentidos, ele é sempre dado num momento histórico específico. Ele é sempre dado num contexto social e relacional específico. E esses momentos, essa história, essa cultura, essas relações, eles colocam para nós limites e possibilidades sobre como nós vamos poder negociar esses entendimentos de que família nós estamos falando. Como eu estava dizendo, né, voltando lá para o meu exemplo de convidar a tia Maria para o Natal de família ou não. Aqui tem dois discursos sociais diferentes, mas que convivem na nossa cultura sobre o que família é. Um discurso que vai dizer que a família é o sangue, a família é uma unidade que é dada, é um discurso mais religioso, que a família está dada. E um outro discurso, que é o desse sobrinho que eu estou imaginando aqui, que vai dizer que não, que família é afeto, família é quem a gente gosta, família é quem está perto, família é quem é importante. Qual é a verdadeira realidade da família? De novo, para o construcionismo, essa não é uma pergunta relevante. O que a gente vai querer ao invés de tentar avaliar essas duas realidades, é olhar para o processo sobre como esses diferentes discursos são trazidos para a nossa coordenação de ações. Ou seja, como a gente se engaja nesses diferentes discursos para poder dar sentido para a nossa própria experiência de família. Nesse processo de conversação, nós podemos chegar a algumas ideias sobre que família é essa. E essas ideias têm implicações. No caso do meu exemplo aqui, se a tia Maria é convidada para o Natal ou se ela não é uma primeira implicação. Mas vamos pensar, gente, que a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Em todo momento que nós nos engajamos em conversas sobre famílias, o que nós estamos fazendo é entrando num mundo de sentidos em que a gente vai negociar ativamente que realidades de família, com qual realidade de família nós estamos lidando. O que conta como um critério definidor de família? Que aspectos entram e que aspectos ficam de fora quando a gente vai falar sobre essa família? Como funcionam essas famílias? Outra pergunta que é importante: por que a família vai tomando essa relevância tão importante? Quem ganha e quem perde quando a gente fala de família como sendo uma unidade? Então, nem todo mundo tem família. A gente está excluindo algumas pessoas quando entramos no debate, tomando a família como uma unidade a priori e importante em si mesma. E tudo isso é para dizer que, para o construcionismo, a busca por essa verdade final e essa definição sobre o que família ela é abandonada. O que a gente perde na análise de um objeto ou de uma entidade, a gente ganha em termos de poder olhar os processos de construção, ou seja, os processos de produção de conhecimento, os processos de produção de sentido sobre essas famílias. A isso eu chamei, a professora Carla Guanais Lorenzi, de Ribeirão Preto, e a Sheila McNamee, da University of New Hampshire, chamamos de família como uma realização discursiva. Entender a família como uma realização discursiva é entender que, eu separei a definição aqui para a gente
para eu falar direitinho. É entender que família é o que as pessoas descrevem juntas como família. Entender família como realização discursiva é se dar conta de que os contornos e limites do que conta ou não como um aspecto definidor da família são construídos como conhecimento válido no processo de negociação de sentidos que ocorre durante as conversas, enquanto as pessoas fazem uso de diferentes discursos sociais sobre família em seu cotidiano. Aqui tem um outro deslocamento importante, que é, se a verdade da descrição, se a realidade da descrição deixa de ser um critério possível para entendê-la, que outros critérios a gente passa a utilizar quando a gente vai falar sobre família. E o construcionismo social tem um compromisso de entender o conhecimento não como representando a realidade, mas como participando da sua construção. E aí eu acho que tem um grande ponto importante, que é o ponto de entender que quando eu descrevo família de um determinado jeito, isso tem efeitos para o mundo social. De novo, linguagem é ação. Descrever a família como sendo um homem e uma mulher e sua prole tem um determinado efeito para o mundo social. Se eu entender que família é só homem, mulher e sua prole, eu estou privilegiando essa descrição de família como sendo a realidade e deixando de fora várias outras configurações de pessoas que se entendem como família a partir de outros discursos possíveis. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que o foco do nosso interesse ele é deslocado para os efeitos das nossas descrições de família. Ou seja, cada vez que nós nos engajamos num processo de construção de conhecimento sobre o que as famílias são, nós não estamos passivamente descrevendo a realidade das famílias. Nós estamos contribuindo para a construção de uma determinada realidade de família. E aí a pergunta que a gente faz é, o que acontece com o mundo quando eu descrevo família de um jeito ou quando eu descrevo família de outro? Um ótimo exemplo disso são as proposições lá atrás, né, nas primeiras cibernéticas, da mãe esquizofrenogênica. E eu acho que esse é um exemplo bom, porque quando a gente olha para trás, na época, essa definição, né, o que ela fazia? Ela pegava o contexto de uma doença mental, da esquizofrenia, e tentava propor uma explicação que não fosse biológica, biologizante para essa doença, deslocando esse entendimento para o contexto das relações familiares. E à época essa foi uma proposta revolucionária no campo, uma proposta muito diferente, que permitiu a gente questionar e balançar esse entendimento unicamente biológico das doenças mentais. Porém, outro efeito indesejado que essa descrição teve foi o de gerar, mais uma vez, a culpabilização de uma mãe e da família pela produção de uma doença. Ou seja, a gente deslocou da biologia para a família o contexto de entendimento da doença. E como efeito no mundo, o que a gente viu foi um efeito de ajudar a fazer esse deslocamento que promoveu uma série de debates importantes sobre como uma descrição biológica da doença mental prevalente pode ser problemática, ao mesmo tempo em que geramos um discurso também de culpabilização da família novamente. Imagine você ser essa mãe esquizofrenogênica, por exemplo. Como que é lidar com uma mãe que está cuidando de um filho versus com uma mãe esquizofrenogênica? Isso é entender que as nossas descrições de família têm efeitos sobre o mundo. E isso é tomar para nós a responsabilidade de entender que não estamos passivamente descrevendo a realidade dessas famílias, mas construindo ela ativamente. Então, uma grande crítica que a gente sempre ouve então o construcionismo não tem uma proposta. Como é que a gente vai trabalhar a partir disso? Se você não pode falar que nada como é que a gente trabalha? Isso não gera uma base possível de entendimento.
Essa é uma crítica muito comum, a qual a resposta é simplesmente reverter na lógica da pergunta. Bom, uma vez que a gente entende que todas as nossas descrições de família são construídas, todas elas têm efeito, se você quiser realmente dizer que a família é uma coisa, fique à vontade. Para isso existem várias teorias, você escolhe a de sua preferência. Mas entenda que isso é uma escolha e que essa escolha tem efeitos. Para o construcionista, quando a gente olha a partir desse olhar das diferentes possibilidades, o que acontece é que nós passamos a entender essas teorias como recursos para a conversa. Ou seja, quando eu me pergunto o que acontece com o mundo quando eu descrevo com essas famílias, quando eu as descrevo a partir de uma teoria sistêmica ou de uma teoria psicanalítica, aqui eu tenho a possibilidade de engajamento na conversa a partir de pelo menos 2 discursos diferentes. E a minha pergunta, o meu engajamento nessa conversa, ele é menos porque a verdade sobre a família não, as famílias realmente são sistemas, tá aqui, tá escrito na teoria, se você vê, ela funciona assim, desse jeitinho, ou então vem o outro e fala, não, a família, ela é um lugar de heranças psíquicas, em que essas heranças estão funcionando para guiar o comportamento das pessoas de forma inconsciente, tá aqui, tá escrito, a gente vê isso acontecendo na clínica. A gente sai desse modo de operar e a gente passa a entender que qualquer uma dessas descrições de família, elas podem ser úteis para a gente participar de conversas com e sobre famílias de determinadas formas. Só que a gente vai estar sempre muito atento a o que essas conversas produzem, que realidades essas conversas estão convidando a gente a construir, quem ganha e quem perde com essas realidades, quem é incluído e quem é excluído, o que vai acontecendo com o mundo quando eu converso nos termos de uma teoria ou nos termos de outra teoria. E esse, para mim, essa é a grande contribuição da gente poder entender a família como uma realização discursiva. É entender que essas diferentes propostas, elas estão disponíveis, elas nos ajudam a dar sentido para as famílias de determinadas formas e elas têm efeitos para o que podemos agir, para o que podemos fazer com relação a essas famílias. O que isso significa dizer? Que nenhum discurso é privilegiado em si mesmo, mas que qualquer um deles é potencialmente útil para a conversa. E aqui eu quero frisar a ideia de que ele é potencialmente útil para a conversa. Ou seja, nós estamos entendendo que o discurso funciona a partir de uma negociação de sentidos específica na conversa. Como esse discurso ajuda a conversa a caminhar ou como ele paralisa a conversa. O foco não é dizer que podemos circular livremente e entender as famílias de todo jeito, porque cada uma é um pedacinho da realidade. Não é isso que a gente está dizendo. O que nós estamos dizendo acontecem coisas com o mundo quando descrevemos de determinadas formas. Não tem como a gente dar um passo para fora da cultura e tentar achar qual que é a versão mais verdadeira. Já que não tem como, então nós podemos entender a utilidade situada de cada um desses discursos. E eu acho que isso abre a porta para a gente poder pensar, então, que tipos de ação temos possibilitado a partir desse entendimento da família como realização discursiva. E eu acho que talvez um primeiro e mais óbvio esteja na proposta da Harlene Anderson e do Harold Golician, né, lá nos anos de 1990, que começaram a ajudar a gente a responder essa pergunta de quem deve participar de um sistema terapêutico. E essa sempre é uma pergunta capciosa que as pessoas se fazem, né? A gente chama o pai, não chama o pai, não, sem o pai e a mãe a gente não faz, ou então
precisa de convidar tal pessoa, é imprescindível. E essa pergunta de quem deve participar, ela segue a gente nas nossas práticas. O que a Harlene Anderson e o Harry Gulichon foram entendendo é que se a gente entende que mais importante do que entender a realidade dessa família como um objeto que supostamente existe para além dos modos de dizê-la, é a gente poder entender como nós negociamos essas realidades de família. Eles começaram a trazer essa negociação para dentro do próprio contexto das práticas. Ou seja, quando as pessoas estão juntas para falar sobre uma determinada família, quem ali naquele contexto vai sendo construído a partir da conversa como sendo importante de participar dessa conversa. E isso desloca a gente de ter que entender que tem pessoas que a priori ou a princípio são fundamentais. Não, como nós vamos entendendo no contexto dessa conversa que precisamos chamar o irmão mais velho, mas o irmão mais novo não. Ou entendendo no contexto dessa conversa que trazer para esse diálogo a mãe pode ser mais prejudicial do que não trazê-la. Só que isso, de novo, coloca a gente menos em contato com essas teorias a priori, que vão dizer que pai e mãe funcionam de tal jeito, o irmão mais velho é assim, o irmão mais novo funciona desse outro jeito. Então, não é a teoria que dita quem vem para o sistema terapêutico, mas sim a própria negociação sobre o que é essa família, quem nós somos, quem é essa família nesse contexto e o que nós queremos fazer. Uma negociação sobre isso ajuda a construir o próprio sistema terapêutico. E essa, para mim, talvez seja uma das contribuições mais importantes desse processo de desnaturalização da ideia de família, que ele nos permite entender que uma conversa sobre quem é família já é, a princípio, útil para a construção desse contexto. Outra coisa que eu acho importante de dizer é na mudança de postura que nós temos com relação à realidade das famílias. Quando nós estamos operando a partir de teorias que vão nos dizer sobre o que famílias são, como elas funcionam e etc., nós tendemos a entrar na conversa com uma postura de especialidade, no sentido em que, já que eu, especialista, sei e estudei como as famílias funcionam, então eu posso e devo intervir no funcionamento dessas famílias para ele ficar parecido com o que a teoria diz que é a coisa boa a ser feita. Quando a gente começa a olhar para essa proposta, que é a mais comum e a mais naturalizada, né, em diferentes formas de se entender família, a partir de um olhar da construção social, a gente começa a se perguntar, por quê? Quem a gente está, de fato, ajudando? Como que essa família compra, como que esse jeito de descrever a família ajuda ela a fazer sentido da própria experiência? E aí, para mim, o exemplo mais claro disso é quando a gente naturaliza determinados entendimentos sobre o que as famílias são. Por exemplo, um entendimento de que pai e mãe são sempre importantes, que é um entendimento prevalente na nossa cultura e presente em diferentes teorias de família. Se você perguntar para mim, Pedro, você acha pai e mãe importante? Eu vou te responder que sim. Eu participo dessa cultura, meu pai e minha mãe são importantes para mim. Agora, quando a gente pega essa descrição e amplia ela, ou melhor, e tenta encaixar ela para a realidade de todas as famílias, o que a gente acaba fazendo muitas vezes é uma violência com essas famílias. E para mim, um exemplo mais claro disso é de pais abusadores, por exemplo. Como é que nós vamos dizer, então, para uma pessoa que um pai abusador deve ser incorporado nesse sistema? Que um pai abusador deve ser honrado e respeitado?
Que tipo de realidade nós estamos ajudando a construir, produzir, quando a gente, com nosso conhecimento especializado, traz para a conversa essa possibilidade. Se a gente for olhar em termos de efeitos, no meu entendimento, nós estamos produzindo violência. Nós estamos pegando uma violência que já aconteceu e ajudando a reproduzi-la. Nós estamos criando uma realidade que naturaliza o abuso como sendo uma coisa possível de acontecer e que estamos tranquilos com relação a isso de uma certa forma. A pergunta aqui é, a gente quer participar da construção dessa realidade? De onde nós tiramos o entendimento de que isso é uma coisa que tem que ser feita, que serve para todas as famílias, em qualquer momento, em qualquer lugar, independente de como as próprias pessoas se entendem como família. E eu acho que aí está a grande potência, porque utilizar esse mesmo conhecimento como um motor para a conversa me ajuda a estar engajado com essas famílias de uma outra forma. De uma forma que ajuda as pessoas a poderem construir sentido sobre a sua própria experiência de forma menos guiada, menos especializada e mais aberta. Quando a gente se engaja nessas formas, o que vai ser produzido é inesperado. Porque eu não, como diria o nosso saudoso John Schotter, né? John, o que você está querendo me dizer? E ele responde, eu não sei, nós ainda não acabamos de conversar. E é exatamente isso. O que você está querendo dizer com essa realidade, né, com essa versão de família? Numa conversa com uma família? Eu não sei exatamente, a gente ainda não acabou de conversar. Porque conforme a conversa se desenvolve, nós negociamos ativamente realidades para essa família. E essa negociação, ela tem implicações. Outra coisa que eu acho muito importante a esse respeito é de pensar que a gente se abre para as possibilidades de entender esses diferentes discursos como potencialmente úteis, né, como eu já disse, e para poder olhar, então, para além das fronteiras entre os discursos, como as pessoas estão utilizando, incorporando esses discursos nas próprias vidas para fazer sentido das suas experiências. E o que a gente vai ver, na verdade, é que é muito difícil, muito raro que a gente recorra a discursos quadradinhos, redondinhos assim, que são coerentes em si mesmos para dar sentido para as nossas experiências. Na prática, o que a gente faz é recortar e colar. Eu utilizo um pedaço de um discurso sobre um discurso religioso sobre família, depois eu misturo com um discurso do afeto, depois eu misturo com o discurso do sistema, e nós transitamos entre esses diferentes discursos nos nossos cotidianos. E mais ainda, nós não fazemos isso sozinhos, nós fazemos isso conforme nos engajamos em nossas conversas com os outros. E por que eu acho que isso é muito rico? Porque dá a gente a possibilidade de conhecer uma variedade de experiências no modo como as pessoas entendem as próprias vidas. E embarcar junto delas nesses entendimentos é uma forma de entendê-las e de abrir outras possibilidades de construção. Novamente, é muito difícil que alguém utilize uma única versão de família em um discurso coerente em si mesmo para dar sentido para a própria realidade. E estar curioso sobre como as pessoas se engajam e transitam entre esses diferentes discursos é também um potente recurso para a prática. E por fim, talvez seja uma implicação disso, eu acho que a grande potência de dar visibilidade para como as coisas são construídas, e no nosso caso, de dar visibilidade para como nós construímos uma realidade de família, está em entender que se essas realidades são construídas de uma determinada forma, elas podem ser reconstruídas de outra forma, em outros contextos de relação. Como que a gente construiu uma primeira vez? Transitando entre esses diferentes discursos, falando sobre família de um determinado jeito. Por que parece que a realidade da família está dada? Porque nós nos engajamos com esse conceito repetidamente de uma mesma forma. Quando a gente se coordena em torno do conceito de uma mesma forma, nós criamos um senso de estabilidade,
de que é assim que as coisas são. E muitas vezes esse é assim que as coisas são, tá tranquilo, tá tudo bem, tá funcionando. Ele não está causando sofrimento para quem está vivendo isso. Muitas outras vezes, isso não tá tão tranquilo. E aí a ideia de pensar que esse é assim que as coisas são, na verdade, é um produto da gente se coordenar em torno dessa ideia de família repetidamente, ela é muito útil, essa ideia. Por quê? Porque se a gente, para manter uma ideia de estabilidade, precisa continuar se coordenando de uma determinada forma, a decorrência disso é que, se nos coordenarmos de outras maneiras, podemos construir outras realidades para essa mesma família, para a forma como nós estamos nos entendendo. Então, em que outros discursos existem recursos para entender essa mesma experiência de outra forma, com que outras pessoas eu posso conversar e me engajar, que abrem outras possibilidades e desestabilizam esse entendimento sobre família, de que outras formas, dentro de um mesmo discurso, é possível entender e fazer sentido da própria experiência, que não estão presentes nessa que está nos causando sofrimento. A possibilidade aqui, ela é infinita, mas ela precisa, primeiro, que nós reconheçamos a construção dessa determinada realidade. E segundo, que a gente esteja curioso para entender que outras possibilidades de engajamento na conversa, elas são possíveis. Eu acho que eu vou encerrando para dar tempo de, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas então, para retomar, né, eu diria que quando a gente vai falar sobre família a partir de um enfoque construcionista social, a gente abre mão de fazer uma análise da família como um objeto externo, um objeto em si mesmo, com características próprias, e ao invés disso a gente vai olhar para os processos de construção de sentido, sobre como nós chegamos a entender as famílias de determinadas formas. Isso funciona tanto no nível macro de produção do conhecimento, quanto no nível micro de engajamento em relações no nosso cotidiano. O foco não está na entidade família, mas está nas relações e na linguagem. Conforme a gente se engaja em determinadas relações, produzimos descrições que têm efeitos. O foco não está na representação, mas está no efeito, está no foco no pragmático. Que mundos a gente constrói para a família quando falamos dela de determinadas formas e que outras formas poderíamos falar. E eu acho que isso é uma grande ampliação e sim, é muito potente para as diferentes práticas. Obrigado. Wow. Bueno, ¿admites preguntas, Pedro? Ou... Sim, temos mais 20 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, acho que podemos conversar. Qué interesante y muchísimas gracias por tu esfuerzo, en fin, por hablar despacito y, bueno, yo por lo menos te he entendido bastante bien, ¿no? Alguna cosita quizás se nos escapa, pero... entonces abrimos un poco el diálogo, si os parece bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, algún desacuerdo sobre lo que ha comentado Pedro? Porque desde luego ha sido muy interesante, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero puede haber dudas o puede haber desacuerdos con alguna... A mí me ha ayudado mucho, me ha gustado muchísimo, Pedro. Tengo alguna duda, pero cedo la palabra a otras personas. A ver quién por ahí quisiera aportar alguna cosa, alguna duda. Ha quedado más o menos claro este punto de vista desde el construccionismo social, ¿no? Que es un poco de lo que se trata, acerca de las familias, de la familia, ¿no? En general. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? Oriana, por favor. No, yo te escuchaba, Pedro, y me parece tremendamente interesante, y recordando el mail que te había enviado, y me quedé pensando cuánto tenemos que trabajar todavía los que trabajamos con familia, respecto a esto que tú has planteado, la construcción de sí mismo, de la familia, porque en Chile están pasando muchas cosas con respecto a lo que es familia. O sea, ayer llegó el famoso bus de España, que no sé, todavía no lo tengo tan claro,
pero es para jalarse los pelos o darse coscacho, no sé lo que quiere decir Joseph, pero escuchar a la persona que promueve eso es impactante, y nadie le va a contestar desde el punto de vista que tú estás planteando, desgraciadamente, porque se meten estos problemas, la política, la ley y todo. Le digo a los demás que a lo mejor no saben lo que es el bus que llegó de España, me llega a dar escalofrío, porque hasta a mí me cuesta entender. Por un lado estaba este bus diciendo que con mis hijos no se metan. Así dice la frase, con nuestros hijos no se metan. ¿Qué quiere decir eso? Es una construcción de familia, dijo la que era representante. Nosotros estamos defendiendo el derecho de la familia y de proteger a los hijos. Y a mí la frase me había llegado al revés, como que era el hijo, familia era propietaria del hijo. Y entonces ahí me quedé pensando cuánto nos enreda el uso del lenguaje, porque esa señora evidentemente no es socioconstruccionista, y según ella estaba clarísimo el mensaje, que no era posible que se estuviera decidiendo que los padres en Chile, porque está pasando, no sé cómo ustedes en otros países de Latinoamérica y en Europa, los padres están decidiendo en qué momento el hijo toma la decisión si es hombre o mujer, ¿no? Y están decidiendo desde los 8 años, está muy claro, a los 7 años, ya los colegios aceptan que un niño se cambie y que quiera ser mujer. Es un temazo para nosotros, pero lo que más me impactó fue que están 2 buses, uno defendido por la inclusión de la diversidad y otro defendiendo los derechos de la familia. Trabajo para ti, Pedro. ¿Qué será la familia para ese grupo de España? Y segundo, cortito, es tan impactante lo de la ley para nosotros que estamos trabajando en nichos pequeños, que ayer presentaban una petición ante la ley de un padre que quedó a cargo de sus 3 hijos porque la mujer lo abandonó, y está en la miseria porque un hijo está enfermo y por lo tanto tiene que dejar de trabajar. Y el gobierno de Chile, yo no sabía, da un subsidio para aquellas madres que quedan sin marido y que no tienen cómo mantener la familia, o sea, mantener los hijos. Pero cuando el hombre queda sin mujer, no tiene ese mismo subsidio. Les dejo esos 2 ejemplos que están calcados para empezar a discutir en Chile y en todos los países que vamos a entender por familia y por protección de los hijos, etc. Felicitaciones, Pedro, me encantó tu presentación. Graças, Doriana. Penso que essas colocações, elas trazem, elas colocam para o campo das políticas públicas, né, políticas oficiais, esse mesmo argumento. E o que eu acho interessante é que sempre que nós vamos discutir essas políticas, o argumento a família é isso ou a família é aquilo. Família é ou família não é. Quando os argumentos utilizados são esses, como se a gente pudesse avaliar a realidade da família objetivamente. Mas na prática, o que nós vamos entendendo é que essas disputas por dizer se na política pública a família é ou não é, elas são claramente ideológicas. Como sempre, e eu acho que esse é o argumento construcionista, é sempre ideológico. Sempre tem alguém ganhando e perdendo. E o apelo a essa ideia de realidade, ele funciona como se eu estivesse separado do conhecimento que eu estou produzindo. Então a minha questão é, o que a gente ganha e o que a gente perde quando a gente entende que mães que criam seus filhos sozinhas precisam de ajuda do governo, mas pais que criam seus filhos sozinhos não precisam de ajuda do governo. Tem pessoas ganhando e tem pessoas perdendo com essas discussões. E como que determinadas descrições vão ganhando força
nesse debate. O que eu acho que a ideia de família como realização discursiva nos ajuda é a pensar, é a situar esse debate como um debate de construção de uma realidade que não está dada antes, mas que está sendo construída nesse embate, nessa negociação. Bueno, quiero decir que el autobús famoso de España no lo envié yo, ni nadie de los españoles que estamos aquí. Lo que sí que conseguimos tirarlo de aquí, porque de hecho en Madrid ya prohibieron su circulación. Es el autobús este que lleva el lema de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, y si naces hombre serás hombre toda tu vida, y si naces mujer serás mujer toda tu vida. Y lamentablemente desembarcaron por Latinoamérica, ahora creo que están efectivamente en Chile. Es una organización ultraderechista financiada en parte por el gobierno ultraderechista español actual, no sé si les dan unos 300.000 euros al año, que es mucho dinero, y financiado también parece ser por una secta bastante oscura de México, ¿no? Pero bueno, han generado bastante polémica y a veces con muy buenas palabras. Pero bueno, que no tenemos la culpa nosotros. Perdón, Oriana, que estén ahora por ahí. A ver, porque había en el chat, Nurit ha comentado, dice, gracias Pedro, me preocupa el tema del relativismo a partir de la comprensión del CS. Imagino que te referirías al relativismo en cuanto a lo que es la concepción de la familia, es decir, a relativizar lo que sería la concepción de la familia. Nurit, ¿es así? Perdón, estaba abriendo el audio. En general, dando clases de construccionismo social, pensando en todas estas ideas, yo personalmente me topo en ocasiones con la preocupación de la relativización de las ideas. O sea, como el otro lado. Si bien no hay verdades absolutas, y entiendo perfectamente, pero relativizar las ideas es algo con lo que, como decía, me topo y no siempre yo encuentro respuestas. Y me gustaría, Pedro, si pudieras como conversar un poco de esto. Por ejemplo, ahora que yo... hay alguien hablando junto conmigo, no sé, no escucho bien. No sé si se me escucha. Paula, ele é de Uberlândia, eu conheci. Vale, continúa. Porque a veces presentar de esta, no sé bien cómo decirlo, pero presentar de esta, algunas veces las ideas desde el construccionismo social, me preocupa que quede también sin forma, como que nada tuviera forma, o que podría verse como que entonces todo se vale, todo es forma. Hablaste tú hace un rato del abuso. Como yo concibo que esto no es abuso, entonces no es abuso. Podría no ser abuso. Sim. Eu vou responder em português mesmo. Sim, eu compreendo, sim. Tá bom. Essa é a grande questão, né? Do meu ponto de vista, da forma como eu entendo, o construcionismo é relativista, sim, e não tem como não ser. Agora, a questão tem dois pontos que para mim são muito importantes. O primeiro é que é um relativismo pensado que não é que tudo pode. A gente não compreendi. Não é que? Não, que tudo pode, nem tudo passa. Por quê? Porque não é cada pessoa individualmente criando conhecimento sobre o que acha do mundo. Eu não posso amanhã acordar achando que eu sou a rainha da Inglaterra. Porque se amanhã eu falar, eu sou Pedro, rainha da Inglaterra, eu não tenho resposta social que me ajude a construir essa realidade como possível.
Então, eu acho que, primeiro, não são as pessoas individualmente, e os discursos circulando sociais, eles colocam possibilidades e limites sobre os tipos de construção que podemos fazer. Então, não é qualquer ideia que passa, mas ela sempre está no seio de comunidades. E é na negociação tensa entre essas comunidades que algumas coisas passam e outras não. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu acho que eu tentei falar bastante disso, é sobre o efeito. É relativista, sim, mas eu acho que se a gente vai dizer que tudo pode, já que é relativo, qualquer coisa pode, então não tem critério, e para o construcionismo tem critério. Ele não é dado a priori, mas ele é um olhar para quais são os efeitos de descrever o mundo de uma determinada forma. E aí, se a gente vai olhar para a descrição do abuso, por exemplo, como sendo só mais uma forma de ser no mundo, os efeitos sociais disso são nefastos. Agora, quem está dizendo sou eu. Quem mais diz isso junto de mim? Em que discurso isso é possível? Tem um outro discurso possível que seria socialmente legitimado de que abuso é bom? Eu acho que dificilmente. E esse olhar para o efeito é o que eu acho que faz toda a diferença nessa questão da relatividade. Por quê? Porque não adianta a gente dizer, então, que então não é relativo, mas como que a gente vai, que critérios a gente vai escolher, então, para falar que essa versão é a versão? Eu não compro eu não participo desse discurso desse jeito. Para mim é relativo, e a gente é relativo dentro de um contexto, de uma história, de determinadas relações que sustentam ou não uma descrição como possível, e olhando-se para que efeitos essas descrições e esses modos de se entender, né, a família e o mundo, estão produzindo, o que a gente pode fazer a partir deles e o que a gente não pode. Na prática, é sempre uma negociação tensa, e sempre vai ser. Se a gente for pensar, por exemplo, em termos de efeito, né, na aprovação hoje dos casamentos de pessoas do mesmo sexo. Negociações tensas, é bom ou é ruim, quem ganha, quem perde, fica de fora, quem não fica, estamos negociando. E eu acho que olhar para essa questão do efeito, para mim, responde o relativismo. Ok. Obrigada. Okay? Podemos conversar mais depois, eu acho interessantíssimo esse assunto. Muito obrigada. Obrigado a você. Pessoal, eu estou vendo que faltam mais 5 minutos e, infelizmente, eu não posso ficar mais do que isso, do que esses 5 minutos. Será que a gente vai encerrando, Joseph? Como que a gente faz? ¿Alguna cuestión más? Tenemos 5 minutos apenas. No, yo cortito, Joseph, le voy a decir a Nuria y a Pedro que les voy a buscar porque yo encontré un texto de Gergen que se defiende de esa pregunta. Pero lo que recuerdo es precisamente que lo que dijo Pedro, no todo se puede, sino que es relativo en el sentido de que la comunidad, el grupo de inteligibilidad, como le llaman, la comunidad de comunicación, va a acordar ciertos patrones o formas de comportarse. Entonces, lógicamente, siempre los conceptos van a estar de acuerdo a ciertos grupos. Los conceptos que tenemos en Chile, evidentemente, no son los mismos que en España o en otro país latinoamericano. No sé si me explico, Nure y Pedro, pero es totalmente de acuerdo y les voy a buscar porque sé que está en un libro que estaba leyendo el otro día. Me encantaría, sí. Donde él responde claramente, no me acuerdo cuál era el interventor, pero ya lo voy a encontrar. Muchas gracias. Creo que está en Conversaciones y Relaciones, sí, pero vamos, si lo tienes a mano, creo que sí, si lo tengo a mano, si lo tengo a mano. En Conversaciones y Relaciones hay 2 o 3 capítulos en los que en el año 94, cuando lo publicó, se defiende de este tipo de acusaciones. Luego ya dejó de defenderse porque es inútil, ¿no? Pero ahí está bastante bien argumentado, Bien, a mí se me queda solo una cosa, pero la voy a dejar en el aire, pero no puedo cerrar la sesión sin decirla, un poco como, bueno, pues para seguir conversando en otras ocasiones o incluso a través de la plataforma Link, que vuelvo a poner aquí
en el chat vuelvo a pegar el enlace que os podéis dar de alta ahí, y estas conversaciones, ya digo que en un par de días antes del fin de semana estará la grabación y los artículos subidos. A través de los foros que tenemos allí podemos seguir conversando sobre estas cosas, ¿no? Y es simplemente un comentario, ya digo, no nos da tiempo ahora de generar debate, pero es un tema que me gusta mucho conversar con los colegas de los diferentes países de Latinoamérica, que tiene que ver con algo que a mí personalmente me enorgullece, y es que este año se ha cumplido en el Estado español el 10º aniversario de la ley de matrimonio igualitario, que permite incluso adoptar hijos por parejas del mismo sexo, ¿no? Lo cual parece que es una cosa bastante demoníaca, ¿no? Según los del autobús. Y bueno, lo dejo ahí un poco porque sé que en algunos de vuestros países pues esta ley, en algunos sí que está aprobada, en algunos casi está hasta el cual se ha copiado, ¿no? de la española. Pero en otros todavía está lejos ni siquiera de verse, ¿no? Pero la reflexión es, claro, cuando entra lo institucional, en lo que es la definición de la pareja, nos empezamos a encontrar con muchos problemas. Tú lo has dicho bien, Pedro, lo has explicado, ¿eh? Pero, claro, hay cuestiones institucionales que pueden afectar mucho al futuro de las personas, por ejemplo, en aspectos económicos. Es decir, la ley de matrimonio igualitario supone que si una de esas personas, una de las miembros de la pareja, fallece, la persona que le sobrevive tiene todos los derechos exactamente igual que en una pareja heterosexual, ¿no? Y los hijos exactamente igual. Todos los derechos, me refiero no solo a los derechos hereditarios, sino sociales. Pensión de viudedad, en fin, todas estas cosas. Y esto a mí me parece también muy interesante, muy importante de tenerlo presente de vez en cuando, porque esto hace 10 años en España no ocurría. Habían otras cosas, habían la ley de pareja de hecho, en fin, tú podías nombrar como heredero a la persona que quieras, por supuesto, pero si tú te mueres y no estás casado, los derechos de la persona que se queda sola, los derechos sociales, insisto, económicos, insisto, pero por los que tú has estado cotizando durante toda tu vida, se pierden, se los queda el Estado, ¿no? No nos da tiempo de más, pero es algo que no quería dejar, porque me gustaría muchísimo, Pedro, y quizá lo podamos seguir conversando en los foros de la plataforma. ¿Cuál sería el punto de vista del construccionismo social? Y además es un tema que siempre aparece, ¿no? En cuanto a nuestra relación con las instituciones, ¿no? Siempre aparece este punto de vista. ¿Cómo dialogamos con las instituciones? En el congreso en Tenerife apareció cuando estuvimos hablando con Kenneth Gergen y en otras ocasiones. ¿Cómo les decimos a las instituciones? En este caso yo puedo decir con orgullo que esta ley pues, es una ley pionera casi en el mundo, ¿no? Aunque luego también en la sociedad, en la vida cotidiana, hay muchos problemas, hay muchísimos problemas con todos los colectivos LGTB, etcétera, etcétera, sin ninguna duda. Pero que haya una ley así, a mí me parece algo tremendamente progresista. ¿Cómo podríamos, y tremendamente construccionista, porque además es una ley que no obliga? Es decir, que se case, y el que no quiera casarse, que no se case, no pasa nada. Pero da igual que seas heterosexual o que seas homosexual o que seas lo que seas. Si quieres casarte, te casas, y si no quieres casarte, no te casas, no pasa nada, ¿no? Joseph, eu acho que... En 2 minutos, Pedro, ¿cómo verías tú esta relación desde el organismo social con lo que serían, o cómo está en Brasil la situación, no sé? Essa relação entre a nossa relação com as instituições, né? O que eu acho que o construcionismo ele nunca tem uma resposta a priori para as coisas, né? Uma resposta única. Agora, o que eu acho que ele me posiciona e me ajuda a estar em contexto é assim: o construcionismo me ajuda a olhar para qualquer conversa e pensar de que forma eu posso me engajar nessa conversa, que realidade eu quero ajudar a construir. Tem um cachorro latindo em algum lugar. Mas que realidade eu quero ajudar a construir quando eu participo dessa conversa.
Algumas vezes a conversa da relativização, ela vai ser útil. Outras vezes é só saber que é relativo enquanto eu entro na conversa e não falar sobre isso é mais útil. Então, para mim, numa conversa institucional, se você tem clareza de qual é a descrição da realidade que por razões A, B, C e D tem efeitos que são desejáveis de uma determinada forma, talvez entrar na conversa a partir dessa descrição seja mais útil do que entrar na conversa a partir de uma descrição da construção social, por exemplo. Para mim, o foco e a grande questão é qual é a utilidade de um determinado modo de conversar. Isso não é diferente nas instituições. Por exemplo, no Brasil tem um projeto de lei o Estatuto da Família, querendo reverter, né, voltar à ideia de que família é pai, mãe e filhos. Então, um homem, uma mulher e filhos, um absurdo total. E eu acho isso um absurdo total, porque a gente já viu os efeitos desse discurso, a gente sabe que ele exclui muitas pessoas. Se eu for conversar sobre isso na proposição da lei, eu não vou falar de família como realização discursiva lá. Eu vou falar sobre que efeitos tem dizer dessa realidade de família, como isso a gente sabe que já não funcionou, como isso exclui determinadas pessoas e como uma descrição mais ampla de família é mais útil, é a que deveria estar na lei. Então eu acho que é sempre pensar como determinadas formas de discurso te ajudam a participar da conversa, e isso para mim não é diferente das instituições. Pues muchísimas gracias, Pedro. Bueno, tenemos que ir dando por finalizada la sesión. Agradecer al Taos Institute, la plataforma nos la cede el Taos Institute gratuitamente, nos ayuda. Insisto, entrad en la página web, en el Taos, en la que os he puesto, el Taos Learning, y si queréis allí pues tenéis acceso a otras videoconferencias que hemos venido realizando hasta la fecha. Agradecer muchísimo a todos los compañeros y compañeras del TILAC, por el esfuerzo y a todas quienes habéis asistido aquí. Usad todas estas, esto es una manía personal mía, pero creo que puede tener su utilidad, usad estas videoconferencias, usad estos materiales con vuestros estudiantes, con vuestros alumnos, con vuestros colegas. Hemos visto, por ejemplo, que estaba el grupo de NOS, hemos visto que estabais reunidos, a ver, ahora nos veo, no sé si habéis, ¿verdad?, desde Brasil, reunidos. Bueno, pues se pueden compartir estos vídeos también en grupos. Y ahora sí que os pido, vamos a cerrar ya. Desde luego está diciendo Silvia, por ejemplo, nos comentaba, la ley generalmente va delante del uso y la costumbre. Sí, es así. En España tampoco, por mucha ley que haya, sigue habiendo problemas, o por mucha celebración mundial que se haya hecho ahora en Madrid, el Día del Orgullo, tampoco creemos que todo está tan bonito, ¿no? Pero yo lo que sí que os pido es que abráis vuestros micrófonos y le demos un fuerte abrazo, un fuerte aplauso a Pedro, porque creo que esto se lo merece por el esfuerzo y por la dedicación que le ha dado. Gracias. Pedro. Gracias, Pedro. Gracias. Muchísimas gracias a todas y todos, y estaros atentas y atentos, y os iremos informando de nuevas actividades. Cierro ya la plataforma, muchos abrazos. Bye, bye, bye. Tchau. Chao, chao. Chao. A gente tem o microfone. Acabou.